Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui dando continuidade ao podcast da Semana das Ministrações. Terminamos o podcast de terça-feira e agora nós vamos para o podcast de quinta-feira, né? Lembrando ao irmão, à irmã em Cristo Jesus, que o podcast não é o sermão. Estamos na 40ª semana do mês de agosto com esse tema maravilhoso de Deus, a minha vida e a sua vida. Como nós falamos, os avisos e comunicações estão no podcast anterior. Olhe se você quiser ficar a par de algum comunicado. Este podcast só é voltado para a ministração. A ministração de quinta-feira é: não deixe o mundo dirigir a sua vida. Não permita. Quando fala a palavra mundo, não está falando trabalho, a escola, não está falando das coisas inanimadas. Está falando das ideias, dos conceitos, das práticas, dos valores que o mundo tem, que muito deles estão sendo controlados pela estrutura do inferno e pelo diabo, pelos demônios, pelas trevas, pelos demônios que vêm do inferno. Todas essas estruturas estão no controle hoje. Glória a Deus que nem todo mundo está nas mãos do diabo, mas boa parte. Por isso Jesus disse: o mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo está condenado, julgado. Então, não deixe que o mundo, e hoje muitas vidas, muitos líderes, muitos discípulos, muitas igrejas estão sendo dirigidas não mais pelo Espírito Santo. Muitas igrejas estão voltando seus pensamentos fora do pensamento da ideia bíblica e sendo governados pelo mundo. Não é à toa que muitas igrejas estão tentando se adequar ao mundo para tentar atrair o máximo de pessoas. Nós não podemos nos adequar ao mundo para atrair pessoas. As pessoas precisam vir tocadas e movidas pela presença do Espírito Santo e pela palavra e a mensagem salvadora e libertadora. Por isso, não deixe o mundo dirigir a sua vida. E o texto que colocamos são as palavras de Jesus do capítulo 21 de Lucas, versículo 34 a 36. Diz assim mesmo Jesus: olhai por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações, para o judeu, para a Bíblia, o coração era a sede de todas as decisões, que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Glutonaria é excesso exagerado de comer. Mas ele não está falando aqui apenas do pecado de comer demais, demasiadamente fora da necessidade. Não é que comer muito é pecado. Comer descontroladamente. Não está mais com fome, mas continua comendo pelos olhos. Mas a ideia aqui de glutonaria é exagero, exacerbação. E isso é uma característica daqueles que vivem debaixo do mundo. Bebem demais, praticam iniquidade demais. Então, Jesus não carregue de glutonaria, de exageros nesse mundo, de toda embriaguez, ou dos cuidados que o mundo tem exageradamente pela vida. A preocupação do mundo atual é pela vida, para eu ser feliz, independente do que eu faça, mesmo que eu tenha que desagradar a Deus. Porque aquele dia vos sobrevém, está falando da volta do Senhor, de improviso, como uma armadilha no laço. Versículo 35. Porque há de vir, o Senhor está falando, sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que um dia virão sobre o que há de acontecer. E estar em pé. A palavra estar em pé é estar
pronto, qualificado, atualizado diante da presença do Filho do Homem. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, nosso coração ao ler a palavra santa do Senhor. Jesus exorta a mim, os discípulos, e a mim, a você, a estarmos vigilantes e atentos para que os seus, os meus, os nossos corações não sejam sobrecarregados exageradamente ou cheios de libertinagem, ou de bebedeiras, ou de práticas desse mundo, ou pelas preocupações demasiadas só nesse mundo, esquecendo as coisas de Deus, abandonando a casa de Deus, abandonando o ministério e a obra de Deus por causa só das minhas necessidades. Cuidado, evitando assim de serem apanhados de surpresa na gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo, que podem nos alcançar repentinamente. É preciso orar, fazer algo permanentemente para ter forças, condições, capacidade de escapar do que está para acontecer e o que está sendo preparado para apresentar-se na presença do Filho do Homem, onde todos nós estaremos. Não podemos ser negligentes. Significa ter um coração insensível, ou deixar o mundo controlar e tornar meu coração insensível, entorpecido, duro, de ser quebrantado, e eu continuo na minha teimosia, mesmo sabendo que eu estou errado. Isso acontece por excessos de comer, de beber, de farrear e de viver das práticas e dos afazeres exagerados desse mundo. As preocupações desta vida ou os afazeres só deste mundo podem se tornar, muitas vezes na minha vida, uma grande armadilha que pode nos desviar da presença de Deus. Se eu não cuidasse lá na empresa, que os irmãos sabem que eu trabalho, eu tinha me desviado por muitas oportunidades do inferno e da estrutura do diabo colocou sobre mim. Já disse aos irmãos, poderia ter um cargo, ganhar muito mais, se eu quisesse ouvir as necessidades desse mundo. Eu disse não. Chegou ao limite. É um chamado às palavras de Paulo ou de Jesus. É um chamado para uma vigilância permanente, constante, que eu e você precisamos experimentar, constante de atenção para com a palavra de Deus e aos chamados e aos ensinos de Deus, do Senhor, para a minha vida. Significa ter momentos, buscar momentos de oração, estar na igreja, de buscar um encontro profundo com Deus, de adorar, de servir. Quanto mais eu estou na igreja, mais próximo de Deus eu estarei. Quanto mais ausente eu estarei da igreja, mais longe eu estarei do Senhor. A oração, a comunhão, o servir, o viver o mês, dar força, dar-nos capacidade para escapar de tudo o que acontece em nossa volta. E nos torna e nos mantém homens e mulheres mais firmes, seguros e alicerçados diante da prática. Ao contrário, se eu me distancio do Senhor, mais fraco e débil eu serei. Dia da vinda de Cristo virá inesperadamente, de forma repentina, sobre todos os que vivem na terra. Eu e você e todos os homens, com uma armadilha, um laço, pegando de surpresa. É uma preparação que eu e você devemos ter constantemente para encontrarmos
com o nosso Deus. O objetivo desse ensinamento é que nós seremos encontrados dignos, prontos para sermos alcançados pela salvação do Senhor. Não podemos negligenciar, abandonar, virar as costas diante da voz, do clamor e da verdade do Senhor. Como eu digo, não nascemos e existimos por Deus para fazermos o que achamos e o que devemos. Deus não nos criou para fazer aquilo que eu acho, que eu penso e que eu acredito que é o melhor para a minha vida. Mas eu e você nascemos para agradar a Deus. E sem Ele, nossas vidas estarão sempre infelizes e faltando algo. Viveremos reprovados em nossas atitudes e condutas se quisermos fazer só aquilo que nós achamos. Deus revela em sua palavra sua completa e total reprovação. E por isso adverte homens, a mim e a você, por sua palavra, a não negligenciarmos as suas advertências claras, para sairmos dessa condição e estado de estar a viver na presença de Deus e vivermos de forma reprovada por Deus. Diz o texto: olhai por vós mesmos, que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e embriaguez dos cuidados desta vida. E aquele dia vos sobrevenha de improviso, como um laço, uma armadilha, porque há de vir sobre todos os que habitam na terra. Os olhos. Não acredite no diabo, que a vida longe de Deus pode trazer alguma felicidade à tua vida. Não caia nesse engodo. Por isso não podemos ser guiados e dirigidos pelo mundo atual. O mundo atual, muitos que estão nele, estão condenados ao inferno. Não são todos, graças a Deus, mas muitos. Porque estão sendo guiados pelos valores desse mundo. Abre os olhos. Por isso não podemos ser guiados e dirigidos pelo mundo fútil e efêmero que nos serve. Primeiro, como é que eu faço isso? Fazendo tudo, e se eu fizer tudo que o mundo faz, eu estou caindo e vivendo, sendo dirigido pelo mundo. Isso eu não posso fazer. Não posso fazer tudo que o mundo faz. Segundo, se eu desprezar as advertências de Deus, os avisos de Deus, eu estou fazendo igual ao mundo e pagarei um preço por isso. Terceiro, achando que somos eternos e que essa vida que nós temos, ela será para sempre, quando o Senhor disse que ela não é para sempre. Um dia nós nos encontraremos. E o homem do mundo pensa assim. Terceiro, acreditando que o mundo e os seus valores são mais importantes para a minha vida. Muita gente dentro das nossas igrejas valorizam mais as coisas do mundo do que as coisas do Senhor. Muitos desprezam as coisas de Deus para valorizar as práticas desse mundo. Se eu fizer assim, eu vou quebrar a cara. Eu estou sendo dirigido pelo mundo. Quarto, vivendo escravo do pecado. Vivendo dominado no erro, no engano, na mentira, no ódio. Eu sempre vou dar valor às práticas deste mundo que nós estamos vivendo. Quinto, achando que eu nunca estarei na presença do Senhor. Eu acho que muita gente acha que nunca vai encontrar com o Senhor. Mas todas essas características que eu citei são qualidades e pensamentos do mundo. Quais são os pensamentos de Deus? Pregador, é com você. Não podemos achar que só existimos para este plano de vida e que não teremos um dia de estar diante da presença do Senhor e prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos. É ignorância, é burrice da nossa parte.
será um duplo erro da nossa parte, se não ouvirmos as palavras de grande advertências vindas e provindas de Jesus. Verso 36, vigiai, pois em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer, e que nós estejamos de pé, prontos na presença do Filho do Homem. Saberemos que foi um grande erro da nossa parte, se nós não escutarmos a voz do Senhor. Um homem do mundo ir para a condenação eterna é uma realidade até compreensível, mas um crente, um líder, um pastor, uma pastora, conhecedor da palavra, ser condenado para o inferno, para longe de Deus, é outra coisa. Pense nisso. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa e que o Senhor continue usando grande e poderosamente a vida em nós.